Queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Como nós conversamos anteriormente, eu quero trazer aos irmãos aqui um breve resumo sobre a nossa lição da escola dominical, né? Que é a última lição do trimestre, a lição de número 13, né? Como é intitulada O Novo Homem em Jesus Cristo. Vamos começar com uma breve oração. Pai, nos ajuda para que possamos entender o que Tu queres nos falar através desta lição neste dia, Pai. É o que nós rogamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Como falamos, o tema da lição é o novo homem em Jesus Cristo, na lição bíblica da escola dominical, né, da Assembleia de Deus. Nós temos aí os objetivos dessa lição, é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Temos também os específicos, né? Apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. A leitura bíblica em classe para esta lição está no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 16. Você pode acompanhar aí na sua casa ao assistir esse vídeo. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 1 a 16, que nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Porque para todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o texto base da nossa lição. O textual, ele traz aí em Efésios 4,13, quando diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática, ele enfatiza: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O nosso ponto central é justamente a salvação em Cristo gera um novo homem. Nós vamos enfatizar muito a questão do novo homem, portanto, tem alguns tópicos aqui que serão enfatizados. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É a pergunta. Do ponto de vista humano, não. Como nós vamos trabalhar nessa lição. E nós estudaremos para aperfeiçoar esse assunto, evidentemente no resumo, o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo.
No primeiro ponto do primeiro tópico tem o nascimento do novo homem, né? Esse é o primeiro tópico. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. É o que nós vamos entender aqui, né? Então, no primeiro ponto do primeiro tópico, a lição trabalha os nascidos não do sangue nem da carne. E nós vamos entender aí rapidamente. O novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. A gente começa explicando o seguinte: o porquê do novo nascimento, e a gente vai trabalhar aqui, como a lição vai trabalhar, a regeneração. No humano, ou seja, em nós, homens, mulheres, esse termo é empregado como regeneração, que nós vamos ver mais na frente, novo nascimento. Por quê? Nós sabemos que se existe algo novo, é porque com certeza já existiu o anterior, que agora está sendo chamado de velho, né? Talvez ultrapassado. Nem tudo que é velho é ultrapassado. Mas, só para entendermos, né? Quando a gente faz comparação, por exemplo, com um veículo, eu vou chamar aqui um bem conhecido, o Fusca. Você tinha um Fusca aí da década de 60, da década de 70, da década de 80, mas na frente decidiram fazer um outro Fusca, um outro modelo, chamado de nova geração. É bem verdade que ele tem alinhamento com o anterior. O anterior era um Fusca velho, né? Foi o Fusca primeiro, o Fusca original. O posterior, que foi chamado de nova geração, ele tinha alinhamento ali na série, no nome, mas nada tinha a ver com aquele anterior em questão de motor, em questão de lataria, em questão de acessórios, porque ele passou a ser uma nova produção, uma nova geração, começando do zero. Isso pode acontecer em objetos, isso pode acontecer em bens, em patrimônios materiais. Mas quando a gente vem para o homem natural, isso não pode acontecer. Porque imagina você, se Deus quisesse criar uma nova criatura em mim, né? E dissesse assim: quer ser uma nova criatura, então eu vou te matar, tu vais morrer, daqui a 9 meses a tua mãe vai gerar um bebê, e desse bebê vai chamar Isaías, e aí vai começar ali um novo homem. Imagine se fosse assim, né? Estaria todo fora do contexto bíblico. Portanto, na cabeça de Nicodemos não entrou. Porque o que Nicodemos imaginou foi justamente isso. Como pode um homem velho voltar a nascer? Voltar a ser, na linguagem, bebê, neném, criança, né? Não. Quando Jesus trabalhou com Nicodemos, foi justamente esse exemplo do carro que eu peguei para dizer que o novo homem só nasce se existir o velho homem. Porque não precisa de um outro corpo. O novo homem, ele nasce dentro do mesmo corpo do velho homem. E aí é que a gente vai trabalhar a justificação, a regeneração e a santificação. Nós vamos ver nessa lição essas 3 características do novo homem. Porque ele só existe um novo homem, mais uma vez enfatizando, quando ele parte de um velho homem, mas é o mesmo corpo, é a mesma pessoa. Por isso, nós vamos ver que é chamado de regeneração, né? Então, vamos lá. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer, repara a palavra novamente, renascer, para Deus, através dos méritos de Jesus do último Adão. Primeiro Adão do Éden, o último Adão, Jesus, né? Não nascido, não do sangue nem da carne. Ainda está no primeiro ponto do primeiro tópico. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo. A comunhão plena com o Pai Celeste, como está em Romanos 8:16. No segundo ponto do primeiro tópico, o primeiro tópico é o nascimento do novo homem. Segundo ponto, nascido de Deus. Repara que no primeiro era nascido não do sangue nem da carne. Segundo ponto, nascido de Deus. O nascimento do novo homem implica na aceitação pela fé do plano da salvação, que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, como está em Apocalipse 13:8.
8. Então, o ponto principal para que nasça um novo homem chama-se fé. O ponto principal para que nasça um novo homem chama-se fé. No segundo ponto do primeiro tópico, que tem nascido de Deus, tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, como está em 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, conforme João 1,12. O terceiro tópico, ou o terceiro ponto do primeiro tópico, ele fala nascido da água. Simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. A gente também vai já entender o que é nascido da água. A gente vai ver que existe uma certa confusão por aí sobre o que é nascer da água. A gente vai já ver o que é nascido da água. Algumas igrejas interpretam esse texto de João 3,5 incorretamente. Aí nós vamos dizer o quê? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é João 3,5. Algumas igrejas interpretam o seguinte, que nascer da água é igual batizar nas águas. Nascer do batismo em águas. Nascer do Espírito é a conversão ou regeneração. Nesse entendimento, como o batismo vem antes da conversão, repare que no termo está lá, né? Da água e do Espírito. Como o batismo vem antes da conversão, durante a cerimônia, batiza-se qualquer pessoa que deseja ser batizada para ser salva. E a conversão virá com o tempo. O batismo é chamado de primeiro passo para a salvação. Não há salvação sem batismo. Isso é um entendimento de algumas igrejas que a gente julga não está certo. Por quê, querido? Porque o batismo, ele não é o primeiro passo. Nós vamos olhar mais na frente. O primeiro passo é o crer, é a fé. Através da fé é que você aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o batismo vai ser um aprimoramento daquela fé, né? A nossa interpretação de João 3,15, portanto, é a seguinte: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa nascer da água e do Espírito? É justamente o novo nascimento. Novo nascimento é igual a regeneração. O novo nascimento não é simplesmente o batismo. O batismo, ele não regenera, ele não perdoa pecados, o batismo não salva, o batismo é o símbolo visível da obra invisível que o Espírito Santo operou no pecador, regenerando em nova criatura. Batismo é o ato pelo qual o homem dá testemunho público da sua salvação. Batizamos não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Olha só o final. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos, né? Nós sabemos que Jesus foi batizado, e isso foi no Rio Jordão, foi o ato público de que Jesus estava iniciando seu ministério. Ali, através do profeta João Batista, o pregador da época, o grande profeta João Batista, batizou publicamente Jesus. E aí, alguns ainda podem dizer: não, mas por que ele fala em água? Se está escrito nascer da água, é claro que é o batismo em água. Não, querido. Não necessariamente. Eu posso te lembrar o texto de João, capítulo 4, do encontro com Jesus, de Jesus com quem? Com a samaritana. E o que Jesus disse para aquela mulher? Se tu pedisses, eu te daria água, que duraria para toda a vida, nunca mais voltaria a ter sede. Não é isso? Ele disse: da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, quando a gente pega esse texto que está em João 4, né, a gente vê que justamente a água não significa simplesmente o Rio Jordão, ou o Mar da Galileia, ou a praia, o tanque da sua cidade, da sua igreja, né? Aqui no versículo, João capítulo 4, no versículo 10, se conheceras o dom de Deus
E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Lá no versículo 13, ele diz o seguinte: quem beber desta água tornará a ter sede, da água do poço de Jacó que a mulher estava tirando. Mas no 14 ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa água que está tratando o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Não é simplesmente o H2O, como nós conhecemos na ciência, mas é a água gerada por Jesus, né? Que ele apresentou para a mulher samaritana. No quarto ponto aqui do primeiro tópico ainda tem: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, conforme João 3,6. O Espírito Santo ele faz brotar o entusiasmo espiritual na vida abundante, conforme João 3,38. Por quê? Porque o Espírito Santo ele atua antes da salvação. Mas por que antes da salvação? Porque para o homem ser salvo, ele precisa estar convencido do quê? Daquilo que o Espírito Santo já convence o homem. Do pecado, da justiça. Ele entra antes para convencer a mente do homem, e aí o homem vem pela fé e crê que Jesus é Salvador e Senhor. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí o homem passa a crer e aceitar a Jesus. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. A medicina nunca vai achar isso na minha mente, nunca vai achar isso na tua mente, no teu cérebro. Como é que muda? Como é que faz? Como é que altera? Não, nunca vai achar, porque não é origem humana, né? Somente a partir da ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível, segundo Gálatas 6,15. É importante distinguir regeneração da conversão. As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas sejam confundidas, conforme até foi citado aí pelo pastor James, né? Regeneração, ela é uma obra divina, é aquilo que a gente chama nas grandes corporações aí de top-down, de cima para baixo. É uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. Conversão é uma atitude de uma pessoa, uma atitude individual, pessoal, em voltar-se para Deus, tendo uma nova inclinação outorgada em seu coração. A pessoa pensa: daqui para frente eu quero ser assim. Daqui para frente eu quero mudar o meu comportamento. Daqui para frente eu quero tomar essa ação. Eu quero fazer essa atitude. Isso é conversão. Como a gente conhece aí nas vias de trânsito, conversão é você mudar o sentido que você estava levando. É você alterar completamente a direção para onde você estava indo. Isso quer dizer a palavra conversão, né? No tópico 2, ele fala da justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. No primeiro ponto do segundo tópico, ele fala da inutilidade da justiça humana. Nessas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus, conforme Efésios 2:8, um texto bem conhecido, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ainda no tópico 2, o ponto 2, ele fala da maravilhosa doutrina da justificação. Quando eu falo ele, é o autor da lição, certo? Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus concede-lhe o estado de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. É importante lembrar, por completo. Por completo. O que a gente tem geralmente no final do ano? O presidente da República, ele tem direito a conceder alguns indultos, né? A certos presos, a certas pessoas que foram condenados. E aí quando ele concede esse indulto a fulano de tal, a preso tal, esse preso ele é solto,
e a pena dele simplesmente deixa de existir. A pena dele simplesmente deixa de existir. É mais ou menos o que não chega a ser igual, mas é mais ou menos o que é conhecido no direito, né, como excludente de culpabilidade. Daquele momento que ele recebe o indulto presidencial, ele passa a ser alguém normal que não está mais debaixo daquela pena, né? Alguém livre, alguém solto, não está mais debaixo daquela pena. O que ele fez para trás foi ali apagado, foi esquecido, né? E daqui para frente é o que está aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios 6,11, né? Quando Jesus nos justifica, aquele velho homem morre, aquela velha criatura morre, aquela vida é como se fosse zerada até este ponto aqui, antes da justificação. Daqui para frente, após a justificação, começa a valer um novo homem, uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se torna novo. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, conforme Hebreus, né, 10:17. No ponto 3 do segundo tópico ele fala: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. 1 João, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. De agora em diante, ou seja, a partir desse ponto. A partir desse ponto, João ele frisa muito isso, né? Nas suas cartas, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas se andarmos como na luz, se andarmos na luz como na luz Deus está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Ele frisa muito isso. O novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo no contexto de injustiça e pecado. O terceiro tópico da lição nos fala da santificação do novo homem. Aí começa: a regeneração é um ato instantâneo. A santificação, por si, é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estrutura de varões perfeitos. Quando é que termina a santificação do crente? Quando é que termina a santificação do crente? Quando ele morre. Quando ele parte desta vida material. Por quê, querido? Por que a santificação é um processo? A minha santificação hoje, ela vai terminar no momento que eu deitar na minha cama ou na minha rede para dormir. Amanhã, quando eu acordo, ela começa esse processo todo novamente. Eu vou lutar para que amanhã eu tenha mais um dia de santificação. Quando eu dormir amanhã, no dia seguinte que eu acordar, vai começar de novo esse processo. Luta. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, nós temos a luta da nossa carne contra o nosso espírito. O nosso espírito atenta para as coisas divinas, para as coisas que vêm de Deus. A nossa carne atenta para as coisas do mundo. Então esta luta é diária, o processo é diário, por isso que não termina, não existe, eu fiz um curso de santificação, passei 4 anos estudando, agora eu estou recebendo meu diploma, sim, a minha santificação está completa. Não existe isso, infelizmente não existe. Se existisse, a gente já teria feito, mas não existe, né? A nossa santificação é um processo diário e só termina quando nós somos chamados dessa vida ou quando Jesus voltar e levar a sua igreja. A regeneração não, a regeneração, como ele faz a diferença, é um ato instantâneo, né? No momento que eu creio, que eu aceito, eu estou começando a regeneração. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23:42 e 1 Coríntios 1:2. Posicionalmente é santo, embora ainda esteja em processo de santificação. No ponto 2 ele fala: a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, é o que nós acabamos de falar, até que venha a alcançar a estatura
do Filho de Deus. Conforme Provérbios 4,18, Efésios 4,13, são termos que falam aí justamente desse processo de justificação. A santificação é a vontade de Deus para o novo homem, para aquele que já nasceu de novo, para aquele que já viveu, agora passou pela justificação. O processo da santificação, ele inclui tudo isso. Devemos ver a santificação como a vontade de Deus, suprema de Deus, a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida, conforme 1 Tessalonicenses 4,3, onde Paulo fala lá, a vontade de Deus é a nossa santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus Cristo. Somos seus imitadores, como está em 1 Coríntios 11:1. O processo de santificação é justamente o processo de separação. Santificar significa separar-se daquilo que pode lhe contaminar. Trazendo hoje, materialmente falando, algo que está ocorrendo, muitas pessoas estão em casa, isoladas aí, com medo do coronavírus, Por quê? Porque o vírus, ele causa uma contaminação que você nem sabe nem de onde veio, Então, só para fazer essa comparação, se a pessoa está isolada, separada, é porque ela não quer se contaminar. Trazendo para espiritual, isso também é a santificação. A santificação funciona assim, quando eu me separo para que eu não seja contaminado por aquilo que pode matar a minha fé. A santificação precisa ser distinguida por justificação. Aí nós temos aqui um quadrinho, 2 quadrinhos, mostrando um e mostrando outro. Por exemplo, justificação. Na justificação, de uma vez por todas. Você é justificado uma vez só. Isso é a pessoa que se desvia. Não, ela já está justificada. Agora, ela vai rever o seu estado para poder ser novamente santificado. A gente tem que ver uma coisa, só pode ser santificado quem já foi regenerado. E só pode ser regenerado quem já foi justificado. Olha como uma coisa chama a outra. Quando o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está me justificando. Quando eu sou justificado, eu começo a ser regenerado, a deixar para trás as coisas do velho homem. Quando eu estou deixando para trás as coisas do velho homem, eu começo a ser santificado. Santificado, A gente viu aí algum tempo atrás, talvez não faz muito tempo, não, mas 2 ou 3 semanas atrás, eu estava escutando uma das rádios evangélicas aqui de São Luís, onde tinha uma igreja fazendo um chamamento para a Santa Ceia. Você que está em qualquer situação, venha cear conosco. Você que está, mesmo você que fuma, pode vir. Mesmo você que bebe, pode vir. Porque na palavra de Deus nada reprova isso e tal. Inclusive a pessoa que estava falando no rádio está dizendo, eu desafio alguém a me provar que isso está errado. Querido, está completamente errado. Porque a Santa Ceia já é um processo que está bem além da justificação e da regeneração. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus para chegar naquele processo. E Paulo, quando ele fala aos Coríntios, que ele cita, tomai e comei, este é meu corpo, que foi dado por vós, e no versículo 25 ele fala do cálice, mais na frente ele diz assim, cuidado, por isso é que tem muitos que estão doentes entre vós, porque estão fazendo isso indignamente. Aí eu pergunto, e alguém que vai, que toma a ceia, que sai de lá e vai novamente fumar o seu cigarro? Toma a ceia e vai novamente voltar a tomar sua cachaça. Ele vai bater aonde? Vai parar aonde? Um estudo completamente errado. A Santa Ceia é para membros em comunhão que já entendem o que é o processo da santificação e que já estão regenerados. Mas, seguindo adiante. Então nós temos aqui justificação. Enquanto na justificação a obra é inteiramente de Deus, é top-down, de cima para baixo, na santificação ela é feita em conjunto. Nós temos que tomar uma atitude para nos santificar. Evidentemente que eu sei que ali tem algo que não me interessa, por que eu vou para lá? Se uma televisão,
eu vou ligar, vou assistir um canal, né? Que ao invés de falar da rede ovelha, fala da rede lobo, por que eu vou me contaminar? Né? Então, a santificação é um processo, mas eu coopero nesse processo para com Deus. Na justificação, perfeita nesta vida. Na santificação, não perfeito, ou seja, não tem perfeição, não tem santo perfeito nessa vida. Não tem ninguém perfeitamente santo nesta vida. Somente na vida por vir. Na justificação, é a mesma em todos os cristãos. A santificação, melhor em alguns do que outros. Tem uns que ainda dão uma escapulidinha, né? um escorregãozinho, que precisa se acertar. A síntese do tópico 3, portanto, do último tópico, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. O autor, ele colocou na lição que falaria também sobre a glorificação, mas na lição ele não falou sobre a glorificação. Ficou assim um item solto. Mas o que vem ser a glorificação do novo homem Jesus Cristo? Aí sim, a glorificação é um tema que já não está mais nessa vida. A glorificação é um tema que não nos cabe aqui neste corpo material. A glorificação virá somente quando nós formos elevados por Cristo, ou como mortos, que será ressuscitado, ou como vivos, que estará recebendo Jesus, na vinda de Jesus. Quando nós recebermos o corpo incorruptível, tudo que for corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, quando nós chegarmos nesta fase e alcançarmos o corpo incorruptível, aí sim, nós estaremos no processo de glorificação, porque não mais estaremos debaixo do jugo do pecado, porque não mais poderemos pecar, estaremos no corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, para encerrar a lição, frise esse processo: o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação. O novo nascimento é para todo aquele que crê. Ainda me lembrei de um ponto aqui, que alguém pode lhe chamar e dizer: a Bíblia tem em João que aquele que crê e for batizado será salvo. Porque tem muita gente que arranja essas temazinhas para ficar debatendo Bíblia. E alguém pode dizer: e alguém pode ser salvo se não for batizado? Se não passar pelas águas? Claro que pode, querido. Aí ele vai pegar esse tema: mas tem que ser crer e for batizado será salvo. Sim, mas o apóstolo continua o versículo seguinte, que a pessoa também deve ler, quando ele diz: porém,